Então, pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente vai terminar de fazer o estudo das cornetas, né? Agora com a corneta corrugada. Vai ser uma apresentação bem tranquila, bem simplesinha, que é o último assunto dessa aula de análise de antenas. Então, durante o curso, a gente viu que em várias aplicações envolvendo antenas refletoras, é interessante você ter baixa polarização cruzada, principalmente quando você quer fazer a reutilização da banda, aumentar, quase que dobrar o número de canais num certo sistema de comunicação. E isso pode ser feito, por exemplo, utilizando polarizações cruzadas. Polarizações cruzadas não, minto. Ortogonais, por exemplo, vertical, horizontal, circular mão direita, circular mão esquerda, para transmitir e receber informações entre canais que eventualmente ocupem a mesma faixa de frequências ou parte, né, tenham interseções em algumas frequências. Se você conseguir fazer com que o seu dispositivo não gere polarização cruzada, ou seja, que uma parcela da informação que chega, por exemplo, na polarização vertical, não seja transformada, rodada, fisicamente rotacionada na outra polarização, que ela iria seguir um outro caminho e acabar fazendo uma interferência com o canal. Então, para isso, você precisa de alimentadores com baixa polarização cruzada. E na teoria de aberturas, a gente viu que para esse alimentador, para essa abertura ter baixa polarização cruzada, o seu campo tem que ser o mais circularmente simétrico possível, principalmente em termos de polarização, ou seja, polarização uniforme, e fase uniforme, com distribuição de campo na abertura circular. E como geralmente as antenas refletoras possuem borda, pelo menos a borda projetada circular, um candidato potencial seria um guia circular, uma abertura circular, excitada, por exemplo, pelo modo fundamental desse guia circular. Só que essa abertura circular, iluminada pelo modo TE11, que é o modo fundamental de um guia circular, tem uma distribuição de campo com essas linhas de campo aqui, ó, mais ou menos, tá? Consequentemente, essa distribuição de campo não tem polarização uniforme na abertura. E como consequência, o diagrama de radiação radiado por essa abertura, ele não é circularmente simétrico. Ele possui polarização cruzada. No caso aqui, a polarização cruzada aparece nesse gráfico aqui, ó, tracejado. Ela não tem polarização cruzada nos planos principais, φ igual a 0, φ igual a 90, mas possui nos demais, sendo mais intensa, ó, no plano φ igual a 45, nesse plano diagonal aqui, ó. Essa polarização cruzada, uma vez refletida no sistema refletor, vai fazer com que o diagrama de radiação radiado, né, pelo sistema duplo refletor, pelo sistema refletor, também apresente polarização cruzada. Então, existem alimentadores que conseguem, através de combinação de modos, fazer com que a distribuição do campo na abertura seja mais uniforme, particularmente em polarização. E um exemplo desses alimentadores não é o único, mas um exemplo bastante utilizado é a corneta corrugada. Aqui nós temos uma corneta corrugada, ó, é a corneta, só que as paredes possuem essas corrugações, essas ranhuras. E o objetivo dessas ranhuras é criar uma condição de contorno na superfície diferente. Ela passa a ser uma condição de contorno que, na média, é diferente do que você teria, média espacial, né? Do que você teria caso a parede fosse lisa. Quando a parede é lisa, a gente sabe que a condição de contorno, se o condutor for perfeito, é componente tangencial do campo elétrico igual a 0. Essa daqui, na média, vai ter um comportamento diferente. Se fosse nos dias atuais, né, dos últimos anos, nós chamaríamos isso de uma metasuperfície.
Ou seja, você coloca aqui ranhuras, uma certa quantidade por unidade de comprimento de onda, de tal maneira que, na média, isso se comporta como se fosse outro material, um material diferente. E, no fundo, é só metal. É isso que é o metamaterial, né? Ou, no caso, uma metasuperfície. Essa corneta é interessante, essa figura, perdão, é interessante porque nos mostra outras coisas que a gente não detalhou, não viu aqui no curso. Ó. Como é que eu posso ter uma corneta onde eu consiga transmitir e receber tanto a polarização vertical como a horizontal? Então, repare que aqui atrás temos duas portas, ó, representadas aqui por esses dois guias retangulares. Quem já estudou guia retangular antes sabe que o modo fundamental é aquele cujo campo elétrico, ó, é perpendicular às paredes maiores, com as dimensões maiores. Ó. Aqui a dimensão maior do guia é nessa direção. Então, o modo fundamental ó, tem o campo elétrico, segundo esta figura, na vertical. Enquanto que na outra porta ó, é na horizontal. Então, repare, por essa porta vem um campo elétrico com polarização vertical. Ele encontra esses postes lá, ó, já dentro do guia da corneta. E esses postes que estão na vertical, ó, eles são projetados como se fosse um espelho, empurrando essa energia na direção da corneta. Na recepção, é o sentido oposto. A informação que chega com polarização vertical continua basicamente vertical dentro do guia, encontra esses postes aqui, ó, polarizados, né, orientados, melhor dizendo, na vertical, e de certa forma eles são empurrados aqui para essa porta. E lá atrás, ó, tem a corneta com a polarização horizontal, com seus postes horizontais aqui, ó. E com isso, lógico que isso não é perfeito, né? Mas com uma boa precisão você consegue informação com polarização vertical entrar e sair por essa porta, enquanto que polarização horizontal entrar e sair por esta porta daqui. Se depois dessas portas você ainda colocar lá uma combinação que faça com que essas polarizações ortogonais cheguem com defasagem de mais ou menos 90 graus aqui na abertura, você tem aí polarização circular. E dependendo de quem está atrasado ou adiantado, circular mão direita e circular mão esquerda. Então, com isso tudo aqui, você consegue fazer com que a polarização que ilumina o refletor possa ser linear, vertical ou horizontal, ou circular, mão direita, mão esquerda. Tudo vai depender do circuito que você põe aqui, ó, depois dessas portas. Essa corneta foi projetada, construída aqui no Brasil, na época do CPQD da Telebrás, na época que o sistema Telebrás existia. Com o fim da Telebrás, toda essa informação, todo esse conhecimento, infelizmente, foi perdido aqui, pelo menos no Brasil. O Brasil, que eu saiba, não tem mais grandes... Bom, pode ser que tenha no INPE, né? Recentemente, eles até projetaram um satélite, meteram um satélite no espaço. Mas, se não me engano, não sei. Mas quem fazia essas cornetas aqui no Brasil era o pessoal, a turma do CPQD, em conjunto com um professor da PUC do Rio, professor Luiz Costa. E, em termos de CPQD e PUC Rio, esse conhecimento hoje está perdido. O Brasil já foi ponta no projeto dessas estruturas. Então, as corrugações servem não só para auxiliar o casamento na transição guia-corneta. Repare, você tem um guia liso e, de repente, entra numa corneta com essas ranhuras, essas corrugações na parede. Isso é uma descontinuidade forte, né? Então, o que fazer para assustar menos o campo que vem lá de dentro do guia? Ou seja, melhorar o casamento de impedância entre o modo que vem aqui no guia e depois o campo, né? O modo que é excitado para dentro da corneta. E na boca da corneta, na abertura da corneta, tornar o diagrama de radiação o mais circularmente simétrico possível, coisa que o modo fundamental de um guia circular não consegue. Alguma pergunta, pessoal?
Como é que isso é feito? A gente não vai fazer aqui nenhuma análise, né, dessas cornetas, que é uma coisa bastante complicada. Antes de falar um pouco mais de teoria, mostrar aqui alguns exemplos. Então temos aqui um exemplo para a banda Ka, em torno de 30, transmissão em torno de 30 GHz, recepção em torno de 20 GHz. Essas comunicações via satélite transmitem e recebem em bandas diferentes, justamente para diminuir a interferência dentro do sistema do satélite. Mais ou menos o que acontece com telefonia móvel, né? Transmite uma faixa de frequências, recebe outra faixa de frequência. Aqui já está uma corneta para a banda C, aquela banda mais tradicional de comunicação via satélite, as primeiras bandas. Provavelmente, não, com certeza, por um sistema duplo refletor. Essa aqui de cima também. Ó. Aqui dá para ver as portas. E o circuito micro-ondas, onde você vai fazer a transmissão e a recepção desses dados. Aqui uma outra corneta, ó, se eu não estou enganado, uma corneta para 190 GHz, onda milimétrica. Quase chegando no infravermelho em 300 GHz. Então, repare, isso aqui é praticamente uma joia, né? A construção disso requer uma tecnologia bastante avançada, né? Máquinas para fazer usinagem uma componente como essa, com muita precisão. Você tem que ter precisão da ordem de 1/100º de comprimento de onda. Você imagina, nessas frequências altas, a precisão necessária para você fazer uma corneta como essa. E repare, ó, isso a gente vai falar mais tarde. Olha as corrugações ao longo da corneta. A profundidade da corrugação é diferente. Ó. Repara, não sei se você consegue ver direito, a profundidade da corrugação aqui, ó, é um pouco maior do que a profundidade da corrugação que você tem aqui na boca, na abertura dessa corneta. Tá? Tem justificativa para isso, a gente vai falar mais tarde. Aqui tem outro exemplo de corneta corrugada com os diagramas de radiação. Ó. O sistema aqui é até bem banda larga. Você tem uma parte que funciona em torno do 10 GHz e outra em torno de 18 GHz. Mas eu queria mostrar aqui, ó, esses gráficos maiores, mais intensos, né? Esses valores maiores são referentes ao diagrama da polarização principal. E esses menorzinhos, ó, da polarização cruzada. Olha como a polarização cruzada é baixa. Cada quadrado desses são 10 decibéis. A gente está falando aqui coisa de 40 dB abaixo. 40 dB abaixo, ou mais. E repara como o diagrama de radiação, ó, aqui está em diferentes planos. Como ele é praticamente, ó, circularmente simétrico. No olho você não consegue dizer que esse negócio não é circularmente simétrico. A gente sabe que não é porque tem polarização cruzada. Mas é muito baixa. A consequência é que o diagrama de radiação, uma das consequências, o diagrama de radiação é praticamente circularmente simétrico. Então é possível construir esses alimentadores que tenham polarização cruzada bem baixinha, inclusive em frequências, ó, em operações em mais de uma banda. Aqui eu peguei essa simulação na internet, mas isso aqui não explica grande coisa. Não dá, aqui você não consegue ver o efeito das corrugações no diagrama circularmente simétrico. Isso aqui é mais uma animação mostrando, ó, uma maneira de você excitar campos dentro de um guia de onda. Você vem com um coaxial, você faz o curto-circuito, abre um buraco no guia, né? Você vai com o coaxial, o condutor externo do coaxial, você solda ou prende na carcaça externa do guia, e o condutor interno, devidamente isolado, você estende ele para dentro desse guia, e com isso você excita os modos dentro do guia e, eventualmente, ó, eles escapam pela corneta fora. Ou então, como naquelas cornetas que eu mostrei antes, ao invés de usar um coaxial, você usa mesmo um guia, por exemplo, retangular. Termina
com uma abertura dentro do outro guia, um guia terminando dentro de outro guia. É outra possibilidade mais eficiente, vamos dizer assim. Isso aqui seria uma corneta mais simples, né? E a análise dessas corrugações não é trivial. A gente vê isso com mais detalhes na disciplina de campos eletromagnéticos harmônicos, que a gente vai oferecer no próximo semestre. Tá? Aqui eu vou falar bem rapidamente do que se trata, e um trabalho onde isso está relativamente bem explicado é o trabalho do Dragoni. O Dragoni, o Corrado Dragoni, foi um cara muito famoso. Ele antes de começar a trabalhar com dispositivos óticos, ele trabalhou muitos anos nos laboratórios da Bell Systems, com antenas refletoras. Ele foi um dos principais pesquisadores na década de 1970 de antenas refletoras. E ele desenvolveu trabalhos muito interessantes, muito práticos, entre outras coisas envolvendo cornetas. Um cara aparentemente muito inteligente, italiano. Trabalhou nos Estados Unidos. Depois ele mudou para a área de ótica, ainda dentro do Bell. Ele teve algumas patentes em dispositivos óticos. E ele tem esse trabalho clássico, que você, por acaso, essa revista vocês encontram na biblioteca da Escola de Engenharia. Então, se um dia vocês precisarem, na Escola de Engenharia tem essa revista, e eu já vi, tem esse fascículo aqui, ó. Então tem esse trabalho clássico do Dragoni, onde ele faz a análise dos modos em guias circulares corrugados. Ele não inventou isso, mas ele ajudou bastante no desenvolvimento desses dispositivos, junto assim, paralelo, né? Independentemente de uma turma também de pesquisadores na Inglaterra, do Queen Mary College, do professor Clary Coates. Então, nas décadas de 70, eles fizeram vários trabalhos, cada um separado do outro, para o desenvolvimento de guias e cornetas corrugadas. Então, a ideia aqui é você ter um guia, só que ele não é de parede lisa. Você põe essas ranhuras, através de usinagem, enfim, você consegue colocar essas ranhuras no guia, de forma que essa estrutura ela é periódica, onde você tem várias corrugações por unidade de comprimento de onda. E isso faz com que essa superfície, na média, se comporte como se fosse outra coisa que você não encontra na natureza. Por exemplo, repare que, lembra que isso aqui é a geratriz do guia, né? O guia é formado rodando essa figura em torno do eixo de simetria. Então, o que você tem aqui, ó, ele parece como se fosse um guia com um raio A e depois colado nele outro guia com raio A mais L e por aí vai. Então, isso daqui, ó, se parece como se fosse um disco ou uma linha de transmissão formada por placas paralelas terminadas num curto. Repara, é como se fosse um disco de placas paralelas, uma porção do disco, né, terminado num curto. Isso daqui, ó, essa porçãozinha aqui, ó, isolada, lembrando que são disco, tá? Essa porçãozinha isolada, ela é uma linha de transmissão. Esse guia aqui dentro desse disco permite que propague, entre outros, o modo fundamental TEM. Só aqui dentro, ó. Porque é como se fosse um guia de placas paralelas, ó. Uma placa aqui, essa parede, outra placa aqui, terminada num curto. Para aqueles que já estudaram antes guias de placa paralela, dentro do guia de placa paralela, como é a orientação do campo elétrico dessa solução TEM? Como é que vocês acham que esse campo tem que ser? Alguém já estudou guias de placa paralela antes? O campo tem que ser perpendicular às placas. O O campo campo elétrico. perpendicular às placas, exatamente. Nessa figura, qual é a componente que é perpendicular às placas, ó, nesse sentido aqui? Componente Z. Componente Z do campo. Então, repare,
Para o campo, para a parcela do campo correspondendo à componente Z, campo elétrico, né? Esse campo elétrico, essa parcela de campo, quando vê esse buraco, ela fica doidinha para entrar lá dentro. Porque é justamente a polarização dessa solução TM que pode propagar dentro desse trechinho de guia de placas paralelas. A gente fala o seguinte, que existe um acoplamento eletromagnético entre o campo do guia propriamente dito e o campo que pode penetrar dentro da corrugação. Só que esse guia de placas paralelas, ele não propaga só, ele não pode propagar apenas modo TEM. Ele pode propagar outros modos também. Só que os modos TE e modos TM, como alguns de vocês já estudaram quando estudaram guias de onda. Só que esses outros modos superiores, TE e TM, eles têm uma coisa que o modo TEM não tem. O que é? Alguém se lembra? O que os modos TE e TM possuem que o modo TEM não possui? Frequência de corte. Frequência de corte. Ou seja, se a operação, a frequência de operação deste guia, dessa estrutura, está abaixo da frequência de corte de um certo modo dessa corrugação, essa energia não penetra lá para dentro, porque o modo é evanescente lá dentro. E a frequência de corte dos modos, se vocês se lembrarem, depende da dimensão do guia. No caso dessa dimensão delta aqui, ó, dessa aberturinha da corrugação. E quanto menor for a dimensão, maior é a frequência de corte. Como essas corrugações elas existem numa certa quantidade por unidade de comprimento de onda, significa que esse delta é muito piquititinho, é muito pequenininho. Ou seja, as frequências de corte dos modos superiores são muito grandes, de maneira que aqui dentro só consegue entrar a energia associada ao modo TM. Só a componente Z do campo elétrico consegue acoplar aqui para dentro. Componentes de campo elétrico, por exemplo, na direção φ é aquela direção em volta, em torno do eixo Z. Seria, ó, a orientação dela seria que nem essa bolinha vermelha aqui, ó, apontando para dentro do plano da transparência, ó, do plano da tela. Então, este campo não consegue acoplar lá dentro, porque ele seria associado a um modo superior. Só o campo orientado na direção Z consegue entrar lá para dentro. Então, o campo na direção φ, ó, repara, faz de conta que essa bolinha é o campo na direção φ, entrando para dentro da tela do computador. Aqui, ó, ele vê metal. Aqui ele vê metal. Essa componente tangencial sobre um condutor perfeito, ela tem que ser o quê? Nula. Nula. Aí ela tá aqui, ó, tem que ser zero, tem que ser zero, tem que ser zero, tem que ser zero, tem que ser zero. De repente vê um buraco aqui, ó. Mas é um buraco onde esse campo não consegue penetrar lá para dentro. E além disso, ele é piquititinho, ó. Então repara, ele tem que ser zero. Ele não consegue entrar lá para dentro. Quando chega aqui, ele tem que ser zero de novo. Logo, para a componente φ do campo elétrico, é como se essas corrugações não existissem, desde que elas sejam pequenas. O tamanho delas, comparado ao comprimento de onda, seja pequeno. Então, para a componente φ do campo elétrico, é como se você... Lógico que não é igualzinho, mas é quase como se você tivesse uma parede lisa aqui. Porque esse campo não consegue acoplar lá para dentro. Já para a componente Z do campo elétrico, ao contrário. Aqui, ó, onde tem metal, essa componente Z tem que ser o quê? Nula também. Nula. Tem que ser nula, porque é o metal. Não deixou de ser metal. Mas aí chega nesse buraco, ela consegue entrar lá para dentro. Ela encontra aqui o equivalente a uma linha de transmissão terminada em curto. Ou seja, tem campo indo na direção do curto e tem campo sendo refletido. Então, a condição de contorno para a componente Z é diferente daquela da componente φ.
Ou seja, você tem aí uma estrutura que funciona como se fosse uma metasuperfície. Ela muda as condições de contorno. A superfície é como se fosse uma superfície lisa de raio, um cilindro liso de raio A, só que com um material diferente do que a gente encontra na natureza. Então, sem maiores delongas, as condições de contorno na parede desse guia circular, utilizando o conceito de impedância de superfície, né, eles podem ser representados dessa maneira. Para a componente φ do campo elétrico, essa continua como sempre foi. Ela tem que ser nula na superfície do guia, na superfície aqui do cilindro, na superfície interna do cilindro. Mas a componente Z não. Ela, dividida pela componente ortogonal do campo magnético, ou seja, tensão dividida por corrente, ela tem que ver o equivalente à impedância que se vê no início de uma linha de transmissão. Como é uma linha de transmissão terminada em curto, é uma impedância puramente reativa, que você controla pelo tamanho da profundidade da corrugação, o tamanho L. Por exemplo, se o L for lambda sobre 2, se o L for igual a lambda sobre 2, se a profundidade da corrugação for lambda sobre 2, quanto vale o tangente? O tangente não há tangente, né? K é 2π sobre lambda. Se L for lambda sobre 2, quanto vale K vezes L? Zero, não? Zero. Ou seja, se L for lambda sobre 2, a impedância percebida aqui, na superfície do guia, é zero, um curto. Ou seja, se L for lambda sobre 2, tanto na média, tanto o Fi como o EZ são nulos. Ou seja, como se não tivesse corrugação nenhuma. Então, se L for lambda sobre 2 e você tiver muitas corrugações por comprimento de onda, guiado do guia, isso aqui funciona como se fosse uma parede lisa. E se L for lambda sobre 4? O que acontece aqui? Dá menos J infinito. Vai dar, para tangente, vai dar infinito. Ou seja, é como se esse Hφ fosse para zero. E aí você tem um outro tipo de condição de contorno. É como se fosse um condutor magnético perfeito. Mas não para tudo, só para o Hφ. Então, repare, vou voltar na figura, uma figura que eu deixei para trás. Olha essa figura. Eu tinha falado, observe que a profundidade, o L desta corrugação, aqui é maior do que aqui. Se você for estudar essa corneta, você vai ver que aqui a profundidade da penetração é próxima de lambda sobre 2. Enquanto que aqui ela vai diminuindo e tende para lambda sobre 4. Ela é lambda sobre 2 aqui na junção com o guia e mais ou menos lambda sobre 4 na abertura. Por que ela é lambda sobre 2 aqui no início? Na garganta. Por quê? O que você acha? Que as corrugações começam com o tamanho lambda sobre 2. Para diminuir a perda de retorno, né? Exatamente. Porque a gente acabou de falar, se for lambda sobre 2, esse aqui é como se fosse um guia de paredes lisas. Então, repara, a onda vem lá de dentro do guia liso, de paredes lisas, e encontra essa estrutura com essas ranhuras. Só que elas começam com tamanho lambda sobre 2, para o susto ser menor. Isso diminui a perda de retorno, de volta lá para o guia. E aí, aos pouquinhos, as dimensões dessas corrugações vão variando de lambda sobre 2 até lambda sobre 4. Então é por isso que, geralmente, na garganta, as dimensões, as profundidades dessas corrugações são da ordem de lambda sobre 2, para justamente diminuir a perda de retorno.
Isso tudo, no final, depois é otimizado para isso ser banda larga ou o mais banda larga possível. Mas a ideia física por trás é essa. É fazer isso o mais próximo possível de lambda sobre 2 para ter um comportamento como se as paredes se comportassem, em média, como se fossem lisas. E o lambda sobre 4, aqui na boca? Porque dá para mostrar, não é trivial, mas aí fazendo uma análise modal, utilizando estas condições de contorno, aí isso é visto na matéria de campos eletromagnéticos harmônicos. Quando a condição de contorno for para uma profundidade lambda sobre 4, você é como se tivesse uma impedância de superfície equivalente, um metamaterial na superfície do condutor, mudando as condições de contorno, consequentemente, você não tem mais um modo nem puramente TE, nem puramente TM, mas um modo híbrido. Um modo híbrido cuja equação característica ela não é trivial. Vou mostrar mais rápido. E esse modo híbrido, isso aqui, eu vou pular isso tudo, porque isso aqui não vai ser cobrado de vocês neste curso, tá? Você consegue mostrar que o modo fundamental, esse modo HE11, é o modo com a menor frequência de corte, é o modo fundamental, que na verdade é um modo híbrido, é uma combinação de um modo TE11 com um modo TM11. Esse é o modo TE11. Ó. Esse, ó, se a abertura fosse de um guia de parede lisa, é essa distribuição de campo, com essas linhas de campo que você teria na abertura, gerando polarização cruzada. Mas se você combinar isso com o modo TM11, que é esse daqui, ó, nas amplitudes corretas e nas fases corretas, você obtém um modo híbrido com essa distribuição. E até onde eu me lembro, isso foi percebido na década de 1960. E foi desenvolvido, a tecnologia foi desenvolvida com mais força nas décadas seguintes. Então você consegue essa distribuição de abertura. Ela não é uniforme. Mas repara, na porção, ó, o campo ele é mais intenso no centro do que na borda, na superfície, na borda da corneta. Mas repara, na região onde o campo é mais intenso, a polarização do campo é quase uniforme. Então isso daqui, para todos os efeitos práticos, funciona como uma abertura uniforme, só que com um diâmetro menor. É como se fosse, não é, mas é como se fosse uma abertura uniforme com um diâmetro efetivo menor do que o diâmetro real. Você tem uma perda de diretividade, mas em compensação o teu diagrama de radiação fica praticamente circularmente simétrico. Segundo a terceira definição de Ludwig, essa abertura quase que não gera polarização cruzada. E aí são aqueles diagramas de radiação que a gente mostrou antes. Aí tem essa cornetinha onde eu tenho, já mostrei isso antes, né? Quer dizer, você não precisa, inclusive, ter tantas corrugações assim por comprimento de onda. Essa daqui tem 4. E, lógico, não é o diagrama todo, mas até mais ou menos θ igual a 30 graus, o diagrama de radiação é quase circularmente simétrico. Então, se esse for o ângulo de borda do seu sistema refletor, essa cornetinha faz o serviço dela. E aí, ó, eu acrescentei essa última transparência que eu peguei de um livro, inclusive do livro do professor Clary Coates, que morreu há poucos anos atrás, Sir Clary Coates. Ele, junto com outros pesquisadores, no caso o Over, eles estudaram bastante essas antenas corrugadas. Tem livros, ó, esse é o livro onde eu peguei, Clary Coates and Over. Cornetas corrugadas para antenas de micro-ondas. E, entre várias coisas, tem esse gráfico lá, no capítulo, na seção 5.6. É um gráfico que não tem no Balandes, por isso que eu acrescentei recentemente. Então tem aqui, ó, é a diretividade máxima, ou seja, a diretividade para o ângulo θF, né, mantendo a notação, θF igual a 0.
a diretividade da corneta na direção perpendicular à abertura, em função do diâmetro da abertura em comprimentos de onda. Ó, o diâmetro em comprimentos de onda. Nesse gráfico vai desde 1 até 10. E deste semiângulo psi. Esse semiângulo do cone, vamos dizer assim. Para psi igual a 10 graus, essa é a curva, 20 graus até 70 graus. Esta curva aqui, ó, é de uma abertura uniforme, circular uniforme, com o mesmo diâmetro. É só como referência. Essa curva é só uma referência. Até para mostrar que a distribuição que te dá a maior diretividade é a distribuição uniforme. Ó. Nenhuma delas dá a diretividade maior que a uniforme. Mas isso daqui, ó, te ajuda a projetar uma corneta corrugada. Você determina, por exemplo, você determina lá o seu sistema refletor, o cosseno elevado que vai te dar a maior eficiência de abertura possível. Se for um paraboloide simétrico, 80%. Aí você acha lá o modelo cosseno elevado. O modelo cosseno elevado tem uma diretividade, né? Aí você assume que aquele cosseno elevado tem mais ou menos o formato do diagrama de radiação, e pela diretividade do cosseno elevado, você vem aqui, ó, e projeta a sua corneta corrugada para ter a mesma diretividade. Não é bem assim que é feito, mas isso daí é o começo de um projeto de antenas. Com gráficos como esse, você consegue projetar antenas refletoras. Ou pelo menos começar o projeto, né? Aí depois, se você tiver um programa de ótica física, aí é melhor ainda. Você vai analisar isso daí com mais precisão e, de repente, até otimizar a tua geometria. E com isso, a gente encerra este curso de análise de antenas. Então, antes de fechar aqui a gravação, alguma pergunta em relação a essa aula de hoje? Eu tenho, professor. Pois não? Na última aula, o senhor disse que quanto maior a abertura da corneta, né, mais diretiva ela é. Mas por esse gráfico aí, por exemplo, quando esse psi está com 10 graus, ele está mais diretivo do que com 50 graus. Não entendi. Vamos lá, vamos com calma. Você está falando abertura. Tamanho de abertura. Tamanho de abertura é aqui, ó. Então, repare, por que o semiângulo menor tem uma diretividade maior do que aquele semiângulo, por exemplo, de 20 graus? Para o mesmo tamanho de abertura. Por que isso aqui acontece? Vamos voltar para um gráfico que eu mostrei na aula passada. Por que essas coisas aí acontecem? É o mesmo fenômeno. É porque a distribuição de fase na abertura não é Faz sentido ou não? Lembrou da aula passada? Vou mostrar para a corneta piramidal. Cadê? Setorial. Lembra desse gráfico? Sim. A diretividade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque o diâmetro, aqui no caso não é diâmetro, né? A dimensão da abertura está aumentando, mas de repente começa a descer. Por quê? Alô? Por que a diretividade? Você continua aumentando o tamanho da abertura, mas aí a diretividade começa a diminuir. Por quê? Porque o campo fica mais deixa de ser uniforme na abertura. Não era, né? Mas ele fica menos uniforme, né? A fase, a não uniformidade da fase começa a colocar regiões na abertura. A fase variou tanto que agora a fase foi a 180 graus. Ou seja, aquela região da abertura
ela não contribui mais construtivamente para o campo radiado, e sim destrutivamente. Então você começa a aumentar a abertura, mas você está colocando ali regiões onde a fase está totalmente defasada em relação ao centro da abertura. Aí ela começa a cair. Você começa a tirar campo, né, daquela direção perpendicular. Aí, eventualmente, a fase entra numa outra região onde você já chega aos 360 graus. Aí, tem um aumento da diretividade. Depois diminui, depois aumenta. Enfim, mas é isso que está acontecendo. O mesmo fenômeno acontece na corneta corrugada. A gente não falou os detalhes, mas a análise dessas estruturas, eu não sei se foi exatamente assim que o Clary Coates fez, tá? Mas, em princípio, a gente pegaria essa distribuição de campo, assumindo um guia, ou seja, uma abertura planar, e faria a variação da fase quádrica, como a gente fez para os outros casos. Aí você tem uma distribuição analiticamente definida. A integral, muito provavelmente, é uma coisa horrorosa. Mas aí você resolve essas coisas no computador e gera um gráfico como esse daqui. Eu acho que foi assim que eles fizeram. Eles assumiram a distribuição de campo do guia corrugado com a correção de fase quadrática. Como foi, a gente não, né? Eu não fiz nada. Como a gente viu na aula passada, tanto para a corneta setorial como para a corneta cônica. As integrais não são amigáveis, mas aí você resolve no computador. Aí você faz para vários pares psi e d e geram gráficos como esses aqui. Gráficos semelhantes aos que a gente mostrou na aula passada. Só que esse daqui não tem no Balanes, até onde eu sei. Mas tem no livro do Clary Coates. Ficou claro ou não? Ficou sim. Tá. O fato das oscilações não serem tão pronunciadas como as outras é porque, apesar da fase não ser uniforme, a amplitude e a polarização são. Então elas acabam, o fato delas serem uniformes, acabam dando uma suavizada nessas oscilações. Mas de qualquer maneira, a explicação é essa. Para o mesmo psi, quanto maior o diâmetro da abertura, maior vai ser a variação de fase nessa abertura. Porque, mais uma vez, como nas outras cornetas, né, você parte de uma frente de onda plana dentro do guia para uma frente de onda quase esférica na abertura. O ideal é que ela fosse totalmente esférica para justamente facilitar a transição do meio guiado para o espaço livre. Mas isso é uma aproximação, ela não é esférica. Tem aqui aquela animação anterior, né? Então a ideia é isso, transformar uma frente de onda quase, se bem que aqui é pequenininho, não deu para ficar plano, né? Mas seria uma frente de onda plana no interior do guia, por uma distribuição de fase mais ou menos, né, esférica na abertura da corneta. Alguma outra pergunta? Então, é o mesmo efeito visto na aula passada. Então, com isso, pessoal, a gente encerra essa última aula. Vou parar aqui a gravação, só um segundinho. Depois da aula, eu vou pôr esse arquivo no YouTube.